O tema que eu quero falar com vocês hoje, nesse primeiro dia de série, é sobre os deuses que nós construímos. A nossa série, que vai ter 3 episódios, A Morte dos Deuses, é o nome dela. Ela traz um contexto falando sobre os deuses que a gente cria na nossa vida. Sobre tronos que nós queremos nos sentar. Sobre situações que nos controlam, que nos amarram, que nos prendem. E acabam tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então olha só. Eu quero que você comece a pensar comigo algumas questões. O que são deuses para a gente? Que tipo de deuses podem se levantar ou serem construídos na nossa vida? Quando a gente fala deuses, o que vem na sua cabeça? A gente lembra do quê? De mitologia. A gente lembra lá do Thor. A gente lembra do Loki. A gente lembra dos deuses do Egito, dos deuses gregos, dos nórdicos. Sabe quando você assiste aquele filme nórdico, viking, essas paradas, que é o Odin, é isso, é aquilo. Você assiste um filme mais grego, aí vem lá as mitologias, Apolo e não sei o quê. A gente pensa isso, certo? Da mesma forma que esses deuses podem ser de uma forma mitológica, que eles podem ser em formas de estátuas, de objetos. Ele também pode se formar como um sentimento, como uma pessoa, como um objeto, como qualquer outra coisa que pode se tornar um Deus na nossa vida. Mas quando eu entendo, ou quando eu percebo que algo se tornou um Deus na minha vida? Quando ele toma o primeiro lugar de todas as coisas. Quando você pega o nosso Deus soberano e tira ele do primeiro lugar, qualquer outra coisa que assumir esse lugar se torna um Deus para você. Pegando? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou você está olhando para o cabelo da sua amiga e falando, nossa, que ridículo. Olha aqui para mim. Depois você fala que está feio o cabelo dela. Agora as meninas estão tudo assim. Foca aqui. Isso é importante para a sua vida. Então nós criamos deuses, nós colocamos pessoas, nós colocamos situações, objetos, como deuses na nossa vida, como uma prioridade. E quando nós fazemos isso, nós nos colocamos numa situação de escravos, numa situação de refém, numa situação de dependente. E é aí que entra o problema. Então olha só, capítulo 6, versículo 4, Deus ele fala algo com Israel, e ele diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí ele vem e traz uma instrução para os pais, né? Para você que não é pai, mas um dia você vai ser para o pai, mãe aí, tio, tia, sei lá, alguma criança você vai encontrar na sua vida. E ele vai falar assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: existe algo que tem que ficar bem claro para vocês. Existe algo que tem que ficar muito claro na cabeça e no coração de todos vocês.
Existe apenas um único Deus, existe apenas um único Senhor. E esse mesmo Senhor foi aquele que tirou todos vocês do Egito. Então o que ele está falando? Ele está trazendo uma memória. Que memória é essa? Uma memória de libertação. Então ele está falando com essas palavras: um dia você foi escravo. E lembra quando você estava sendo escravo lá no Egito? Esse mesmo Deus te tirou de lá. Então, entenda e lembre-se que esse Deus, Ele é único, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é com você. E aí Ele traz uma instrução e fala: olha, guarde dentro do seu coração. Porque muita coisa que nós fazemos vem do nosso coração. Muita coisa que você fala vem do seu coração, vem daquilo que você está sentindo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, guarde no seu coração, porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai ser íntegro, você vai ter um bom caminho, você vai ter uma boa vida. E de uma forma bem mais clara, ele diz: esses ensinamentos, a palavra de Deus, não tem que ser algo que você vai ler apenas quando você estiver na igreja. Não tem que ser um livro que você vai abrir para ler apenas quando você vier para o culto. Mas ensine quando você estiver sentado na sua mesa de jantar. Ensine quando você estiver caminhando na rua com seus amigos, com o seu filho. Ensine quando você estiver numa roda de conversa, quando você estiver no WhatsApp, quando você postar um stories, quando você postar um feed. Ensine essa palavra. Não de uma forma robótica, mas que o conteúdo deste livro, que a palavra de Deus, se torne algo tão forte dentro de você, que em tudo que você fizer, Deus vai se manifestar. Escute, vou repetir, preste atenção. Que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus em você, seja algo tão natural na sua vida, que em tudo que você fizer, você não vai fazer esforço para falar de Deus, mas as pessoas já vão ver Deus em você. É você na sua escola ter uma atitude onde as pessoas vão ver Deus em você, mesmo que você não esteja falando dele. Mas através do seu comportamento, através da sua postura, das palavras que você fala, daquilo que você compartilha. Então ele está dizendo: se for preciso, escreva no batente da sua porta. Se for preciso, escreva na parede do seu quarto. Se for preciso, pega um papel, escreve nele, cola na parede, cola na porta, cola na geladeira, mas deixa ali, para que você todos os dias tenha contato com essa palavra, porque é somente ela que vai transformar a sua vida. Eu tenho um costume. Eu tenho o meu escritório, e isso desde que eu tenho escritório, eu sempre faço isso. Eu tenho uma penca de post-it. Pequeno, grande, tem uma penca. E quando eu estou lendo alguma coisa na Bíblia, uma passagem, um versículo que me chamou a atenção, eu escrevo e colo na parede do meu escritório, na frente assim, ó. Ou alguma coisa que eu preciso fixar na minha mente, ou algum lembrete, principalmente lembrete, que eu tenho que lembrar tanta coisa que eu esqueço. E eu colo. Colo no guarda-roupa, colo. Mas onde eu ando, tá ali. Aquela palavra tá ali, me sustentando. É uma mania minha. E eu olho para esse texto e falo: cara, realmente isso não é uma loucura não. Porque a Bíblia está falando: se for necessário, escreva no batente da porta. Por que no batente da porta? Porque é por lá que você vai passar todos os dias. Porque é todo dia para você ter contato com a palavra de Deus. Não é um dia sim, um dia não. Mas todas as vezes que você entrar e sair da sua casa, você vai olhar para o alto, você vai olhar para a sua porta e vai falar: eu sei quem é o meu Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que Ele é único na minha vida. Eu sei o que Ele tem para mim. E é importante para você, todos os dias da sua vida, lembrar quem é o seu Deus. Lembrar o quanto Ele é importante para você. Lembrar que Ele é único. Lembrar que Ele se entregou numa cruz para morrer por você, para te trazer salvação. Então Ele está deixando bem claro para essa galera, falando: olha, cuidado.
Porque a partir do momento que você tira como prioridade da sua vida Deus, outras coisas vão entrar no lugar. Que coisas? Existem pessoas nesse lugar que o Deus da vida dela se tornou o celular. O celular se tornou o Deus da vida dela. Porque nem num ambiente de culto ela não consegue mexer. Ela não consegue parar de olhar. Ela não consegue parar de mexer no WhatsApp, no Instagram, em qualquer outra coisa. E isso que eu estou falando pode ser engraçado, mas ao mesmo tempo que é engraçado é triste. Ao mesmo tempo que pode parecer bizarro, é triste. Porque se você não consegue dizer não para esse aparelho, quanto mais dizer não para aquilo que o diabo te oferece, que é muito mais forte do que isso. Se você não consegue dizer não para uma hora sem usar, se você não consegue dizer não e ficar sem 2 horas sem olhar, é triste. Porque se você é fraco e não consegue resistir o seu celular, imagina o que o diabo pode fazer na sua vida. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele vai fugir. E meu irmão, se você está perdendo para isso, imagina um espiritual. Se você está trocando a sua família por isso, se você está trocando as suas prioridades por isso, isso vai dominar para a sua vida inteira. Porque isso se tornou um Deus para você. Porque isso se tornou o Deus da sua vida. Todas as coisas que você não consegue dizer não para elas, ou viver sem elas, significa que você se tornou um escravo. Se você é alguém que não consegue ficar 2 horas sem mexer num celular, significa que você se tornou escravo do seu celular. Se você não consegue ficar alguns momentos, algumas horas, sem fazer algo que você está habituado ali, você se tornou escravo disso. Porque a Bíblia mostra Satanás não como um protagonista, mas mostra ele como alguém periférico. Como assim periférico? Ele está ao derredor. A Bíblia está falando que o diabo existe, mas ela não destaca ele como o personagem principal. Porque o personagem principal da Bíblia é Jesus. O foco central da Bíblia é Jesus. O texto principal da Bíblia é Jesus. Ele é o tema central. Mas ela orienta e fala, olha, o diabo está ao derredor, te cercando, de forma sutil, trazendo várias situações para a sua vida, e você não está percebendo. E aí você coloca um Deus. Olha aqui para mim, olha isso aqui, olha para mim, olha agora para mim. Existem pessoas que estão se colocando numa posição de dependência emocional de outras pessoas, porque talvez elas não tiveram dentro de casa a presença de um pai ou a presença de uma mãe. Você ouviu o que eu estou falando aqui? Está me ouvindo? Existem pessoas que estão se colocando como dependentes emocionais de outros, porque não tiveram dentro de casa, ou se acham no direito de falar, agora eu estou revoltado, vou pôr fogo em tudo. Eu tenho falado isso para vocês. Vocês podem ter crescido vivendo uma história, mas a história que vocês vão ter para o seu futuro, vocês escolhem escrever ela. Você pode ter crescido num ambiente, mas esse ambiente
não necessariamente vai ser o ambiente que você vai viver a sua vida. Porque você tem a escolha de fazer diferente. De fazer de uma forma totalmente diferente. E quando você entra nessa dependência, naquela carência, ai, não sou bonita, ai meu Deus, sou ridícula, ai, eu sou feia, ai. Você não é ridículo, você não é feio, você é trouxa. Ponto final. Aqui é assim, mano. Não vou ficar, ai neném, ai, não, você não é idiota. Alguns, enfim, volta aqui. Mas olha pra mim. Por carência, por falta de confiança, colocam uma outra pessoa como um Deus. Não porque se eu não namorar fulana, não se eu não responder o outro aqui, ai se eu não responder na hora, ai se não me mandar mensagem, ai se não me dizer oi, e aí vive à mercê dessa pessoa. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de um namoro, mas eu estou falando de uma amizade também. Ah, eu só vou no Zoe, no retiro. A menina, né? Você chega lá, e aí, tudo bem? Tudo bem. Você vai no Zoe, que é o nosso acampamento? Então, né? Eu vou com a minha amiga. Você nasceu grudada com a sua amiga? Eu não sei se ela vai... Ela põe comida na sua mesa? Você grudou com ela? A sua salvação depende dela? Ela morreu na cruz por você? Ela vai trazer transformação para a sua vida? Ela vai? Eu vou ver com ela se ela vai. Simplesmente você está falando assim. Sabe o que você está falando? Vou traduzir. Eu vou falar o que você diz e vou trazer a tradução. Tá bom? A tecla SAP. Como a pessoa fala. Eu chego. Você vai no Zoe? Então. Eu vou ver, eu não sei se a minha amiga vai. E aí, se ela for, eu vou. Se ela não for, eu não vou. Eu tô vendo. E seu pai tá ali, eu pago pra você. Enquanto tem gente que não consegue nem ter a grana, tem lá uma pessoa quase te empurrando. Aí eu vou ver. Você tá falando, traduzindo? Vou repetir a cena. Eu chego em você. E aí, você vai pro Zoe? Você fala, eu sou idiota. Eu vou ver com aquela minha amiga que eu vivo brigando, que às vezes nem dá bola pra mim, se ela vai. Porque aí, como eu não sei falar com outras pessoas, eu nasci grudada com ela, eu só consigo entender o que ela diz, porque eu não falo português. As outras pessoas não falam português igual eu, e eu não consigo me comunicar com outros, porque eu nasci isolado. Então, eu não sei como chegar em alguém e falar, tudo bem? Então, como ela é o meu Deus da minha vida, eu dependo dela para tudo, ela escolhe o que eu vou usar, ela diz se eu estou bem ou não estou bem, e eu, soberana, acendo vela, tenho fotos dela no meu quarto. Eu não vou. Se ela for, eu vou. Cara, é isso que você está falando. Porque você está criando nessa pessoa um Deus. Você está criando nessa pessoa uma dependência. E aí, olha aqui. Vou te contar uma coisa. E aí essa super amiga, essa super parceira, que você só vai no Zoe se ela for, que você só vai no pós-culto se ela tiver, que você só vem pro culto da NGA se ela tiver, senão você virou um ser estranho, um objeto, não sabe falar com outros aqui. Ai, eu tenho medo, meu Deus, ai, eu tenho medo, eu não conheço ninguém, tem 300 pessoas, não conheço ninguém, ai, eu não sei falar com as pessoas. Aí, ela vai e pisa na bola com você. Ai, que legal. Ou ela arruma uma outra amiga também. Aí começa aquela disputa. Ai, não fala mais comigo. Porque a fulana. E aí, meu? Falou com a sua amiga? Ai, a gente não tá se falando. A gente teve uns problemas aí. De boa, eu tô de boa. E por dentro assim, meu Deus, Jesus. Porque você colocou ela como um Deus na sua vida. Porque você colocou essa pessoa como... Você
criou uma expectativa que foi frustrada. Então você percebe que a gente coloca muitas coisas como um Deus na nossa vida, até pessoas. E como nós construímos isso? Construímos isso por conta de questões emocionais. Construímos isso por dependência, por carência, porque nós queremos nos aparecer, porque talvez a gente não teve o amor que a gente queria que a gente tivesse. Muitos pegam um dinheiro e colocam um dinheiro como Deus. Eu com dinheiro tenho mais atitude, sou uma pessoa que fala com todo mundo, sou uma pessoa posicionada. Eu sem dinheiro sou um coitado, um triste, um vitimista. Ai meu Deus, ó céus, ó vida, ó Deus. O dinheiro é tudo, ou eu não tenho nada. Porque o dinheiro, ele age de duas formas na sua vida. Ele te domina de duas formas. Ele pode te dominar, na verdade, de duas formas. Quando você não tem e quando você tem. Porque quando você não tem, você é dominado pela necessidade. Você fala, eu não posso dar isso aqui, eu não posso comprar isso aqui, eu não posso fazer isso, porque vai faltar, não vai ter, não vou conseguir. E quando você tem muito, não, eu não vou gastar porque eu preciso guardar. Vou deixar aqui. Não, eu preciso comprar tudo do mais caro porque as pessoas precisam ver que eu tenho. Não, eu preciso comprar só coisas assim de marca, tudo, porque as pessoas têm que ver que eu tenho que mostrar para todo mundo. Então, você está sendo dominado por algo que você deveria dominar. E a gente vai criando deuses na nossa vida. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Agora olha para mim aqui. Tenha um mini infarto agora onde você está. Porque depois desse grito aqui, você... A menina ali quase quebrou o óculos dela ali agora. Ah, tem um monte de óculos, ó. Preciso orar por cura aqui pela vista, hein. Depois a gente vai fazer uma cura aqui por visão, hein. Vou fazer igual Jesus. Aquela cuspida, vem. Uma, cura. Lá. Outra. Uma vez eu perguntei pra pessoa, nossa, você usa óculos? Não, não tem grau, é só estilo. Eu falei, mano... Ó, a gente aí, ó, se dedando aqui, ó. Olha! Meu Deus do céu. Mas enfim, olha aqui de novo pra mim. Eu quero que você pense em algo agora. Vou te fazer uma pergunta. O que tem tomado o primeiro lugar de Deus na sua vida hoje? O que será que hoje você criou como um Deus para você? E isso está te dominando. Para pensar. Agora eu quero que você tenha maturidade nisso. Maturidade no que você está pensando agora. O que você tem deixado se tornar um Deus na sua vida? Eu aprendi algo. Olha lá, tomara que tenha quebrado o celular. Tomara que tenha trincado assim a tela, assim ó. Sabe quando você liga e tá aquele líquido assim escorrendo? Aí você fala, ei mãe, não, escorregou. Eu estava assistindo o culto, eu estava prestando atenção no culto, aí vibrou, aí eu fui ver e o diabo deu um tapa na minha mão e o celular caiu. É a primeira vez de vocês aqui? Primeira vez? Primeira? Mais alguém é a primeira vez? Primeira? Os caras já tem primeira, já fala assim, nossa, esse cara é meio grosso, esse cara é meio violento. É verdade. Tá vendo essa garrafa? Tá desgastada de tanto tacar nos outros, na cabeça. É sério? Olha aqui. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Aprenda a andar com a sua Bíblia. Você anda com tanta coisa. A menina tem uma bolsa, ela anda com a casa dentro da bolsa.
com a chapinha, com o secador, com aquele negócio que enrola o cabelo sozinho, com as pomadas de cara, as tintas lá que ela usa. Mas menos a Bíblia. O cara anda com tudo. Não esquece a camisa do time, não esquece o celular, não esquece a carteira. Mas a Bíblia, o animal esquece. Romanos 1. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Sabe o que ele está falando? Cara, a galera ficou louca, porque eles começaram a trocar Deus por qualquer outra coisa. Eles começaram a trocar Deus por imagens, por homens, por ídolos e menos Deus. E no nosso dia a dia, a gente vai criando isso na nossa vida. Mas você hoje tem que entender que tudo aquilo que assume o primeiro lugar na sua vida se torna um Deus para você. Será que Deus, o nosso Deus, que se entregou na cruz por você, está em primeiro lugar na sua vida hoje? Será? Porque você pode viver uma vida inteira reclamando dos mesmos problemas. Já percebeu isso? Eu quero falar algo muito sério com você, e eu quero que você preste atenção. Se você entender isso, cara, você pode ter certeza que o seu jogo vai virar, que o seu jogo vai mudar. Mas se você não entender, você vai viver a mesma vida mesquinha para sempre, enquanto você não entender. Olha para mim, presta atenção, senão eu vou começar a chamar por nome e apontar dedo aqui. Vou chamar você aqui na frente. Eita, e agora gelou, né? Vou chamar você aqui na frente. Aí você falar, não, eu não vou. Aí eu vou falar, câmera, aponta para ela. Aí vai estar transmitindo no YouTube. Quando acabar, eu vou pegar o seu corte, vou fazer um Reels, vou postar. Você duvida? Tente. Você duvida? Oh Deus, não duvide, mas enfim. Para quem chegou agora, ou para quem está aí, entenda uma coisa. Eu sou meio fora do padrão, não sou muito normal em algumas questões. Sou meio louco. Para quem teve aula comigo, já foi meu aluno, sabe que eu sou meio doido, né? Porque os meus alunos, para você que está me assistindo agora, eu não tratava ele como uns alunos, tratava eles meio como uns bandidos, uns negócios assim. Assim, mano, e aí, você trouxe seus negócios? Não trouxe, o problema é seu, se vira, tem que estar na tua mesa e tem que estar pronto. Meio no choque, meio tropa de choque. Ficaram meio pirados? Ficaram, mas tá todo mundo estudado. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção agora. Se essa pessoa aí que está com essa bafo de rato na boca falar com vocês, fala assim, fica quieto. Todo mundo busca um processo de transformação. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Vamos esperar o desfile aqui. Passarela agora, caminhando as quatro escudeiras. Todo mundo, coração. Olha lá, olha disfarçando. A irmã do menino, não é isso aqui, mano. Olha para mim. Presta atenção. Todo mundo busca uma transformação. Mas o que é a transformação? É você mudar de um estado atual para uma outra forma. Ok? É uma mudança. Só que por mais que você tente mudar e ser transformado, existe algo que é fundamental, que se você não mudar,
por mais que você se transforme ou mude a sua mente, você sempre vai cair para o mesmo erro e para o mesmo buraco. Você vem, busca uma transformação, por exemplo, de pensamento. Eu não quero mais pensar assim. Estou mudando, estou exercitando o meu pensamento. Agora eu penso positivo. Agora eu tenho fé. Eu mudei meus relacionamentos. Agora eu parei de falar com tais pessoas que estavam fazendo mal para mim, estavam me influenciando de forma negativa. Estou sendo transformado. Estou sendo mudado. Mas por mais que você se transforme nesses pontos, se você não entender que a sua base é Jesus, na primeira frustração, no primeiro problema, no primeiro impasse, você cai no buraco de novo. Então o que eu estou falando aqui com você, não é uma questão de transformação. O que eu estou falando com você é uma questão de transfundação. E o que é transfundação? É uma transição de fundamento. E o que é um fundamento? É a base. É onde você vai estar firmado. É onde você vai se firmar. É onde você vai levantar a sua estrutura. Se você olhar essa igreja, existe uma fundação para baixo. Existe 20 metros de concreto para baixo. Existem várias colunas que tem mais para baixo do que para cima, que sustentam esse prédio. Se o seu fundamento, se a sua base não for Cristo, você pode transformar em muitas coisas. Você pode ser até uma pessoa bem-sucedida. Mas na primeira frustração, no primeiro problema, na primeira situação adversa, você cai no mesmo buraco que você saiu. Então hoje, que você possa ter como base na sua vida, como fundamento, Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a nossa pedra angular. A palavra de Deus diz que Ele é rocha eterna. A palavra de Deus diz que Ele foi o fundamento da igreja. E sabe o que é você ter Cristo como fundamento? É você voltar lá naquela palavra de Deuteronômio, onde ele diz: aonde você estiver, fale dessa palavra. Sente para ensinar. Quando você estiver caminhando, escreva no batente da porta, escreve na parede. Viva isso todos os dias, porque Cristo vai ser a base para você. Então quando você se encontrar numa situação difícil, a sua base é Cristo. Quando você se encontrar numa situação complicada de resolver, a sua base é Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu não vejo um Deus que eu criei, mas eu vejo um Deus que existe desde a fundação do mundo, que se entregou na cruz por mim e por você, que morreu para tirar o nosso pecado, mas Ele ressuscitou para que eu pudesse ser salvo junto com você. Eu vejo um Deus que vive. Eu não vejo um Deus morto. Eu não vejo um Deus acabado. Eu não vejo um túmulo com o corpo dele lá dentro ou com o nome dele escrito. Mas quando nós olhamos para o túmulo de Jesus, nós vemos ele vazio, porque ele vive, ele reina. Quando você olhar para a cruz, lembre-se do gesto de amor que Cristo teve por você. Lembre-se que Ele foi o único capaz de se entregar por você, por amor. Por mais que você tenha os teus vícios, por mais que você tenha os teus problemas, por mais que você fale o palavrão que você fala, ou se você fuma um baseado, ou se você vê vídeo pornô, ou se você sai pegando todo mundo, Ele morreu por você na cruz, independente do que você faz, porque Ele é um Deus que vive. Mas sabe qual é o problema? Nós criamos deuses medíocres, pobres, inexistentes, porque nós queremos suprir os nossos desejos e não queremos olhar para a verdade. E aí quando você está lá no buraco, lá no fundo do poço, quando você está lá naquela situação onde você não consegue sair, você se pergunta: mas cadê Deus? Cadê Deus? Aquele mesmo Deus que você ignorou todos os dias. Aquele mesmo Deus que todos os dias da sua vida você não andou com Ele, você não aprendeu com Ele, você não orou, você veio para o culto, ficou de brincadeirinha, você veio mexer no celular, você veio trocar ideia. Esse é o mesmo Deus que você se pergunta onde Ele está.
E é o mesmo Deus que te pergunta agora, aonde você está? Porque Deus, Ele está aqui. Ele continua existindo. Eu vou morrer, você vai morrer, Deus vai continuar existindo. Então a pergunta não é aonde Deus está. A pergunta é aonde você está. Você está perto? Você está longe? Você está se afastando? Você está onde? Porque quando Paulo escreve, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está falando? Os deuses que viviam dentro de mim, os desejos que estavam aqui, já não vivem mais. Porque a Bíblia fala, aquele que ouvir a palavra, crer, será salvo. A salvação, ela depende do quê? De você crer, sim ou não? Mas, meu irmão, não adianta você querer ser salvo, a crer, mas você não se converteu. E sabe o que é converter? É você mudar as tuas atitudes, é você mudar a sua postura, é você mudar as coisas que você faz, que você sabe que está errado. E não precisa ninguém falar para você que está errado, porque você já sabe. Isso é uma mudança de vida. Isso é mudar a sua vida como o fundamento dela é Jesus, cara. É isso. Mas se você vem para a igreja e não mudou nada do que você faz, você não teve um encontro verdadeiro. Você não mudou o fundamento da sua vida. Ai, glória a Deus, batizei, aceitei Jesus, mas você vive na mesma miséria. E quando eu falo miséria, eu não estou falando financeiro, eu estou falando de estilo de vida. Destrua isso da sua vida, cara. Destrua. Chega uma hora que você tem que romper, você tem que quebrar isso. O divórcio dos seus pais não é uma culpa sua. Para você ficar carregando nas suas costas a vida inteira, se culpando, se questionando, se perguntando por que isso aconteceu. E travando a tua vida com Deus. Pegar essa situação e carregar como uma justificativa para tudo que você quer fazer de errado. Mas por que você fez isso? Ai não, porque meus pais não estão juntos e é por isso que eu faço assim. Tem nada a ver. Você tem a chance de fazer diferente. Você tem a chance de jogar isso para o lado e ter uma vida livre, uma vida sem peso. Porque foi Cristo que se entregou por você. Você não é dependente dessa pessoa que está do seu lado aí não, cara. Você não é dependente das pessoas lá da tua escola não, desse grupo de WhatsApp, não interessa quem seja. Você não é dependente. Se olhou para você, sorriu, legal. Se não olhou, joinha também, e glória a Deus. Agora não, ai meu Deus. Ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Chega! Chega! É você passar a vida inteira reclamando da mesma coisa. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu, cara. Não entrou na tua cabeça que você precisa mudar o seu fundamento, a sua base, que é Cristo. Você entende? Se você sabe o que é uma automecânica? Uma mecânica de carros? Sabe? Quem sabe aqui? Só alguns, outros não sabem. Uma mecânica de carros é o seguinte. Sabe o carro, aquele... Igual, tem um ali na porta. Você entra, liga, vrum, sabe? Faz vrum. Carrega pessoas, tem rodas. Existe um lugar... Sabe o hospital que cuida de quando você está dodói? Existe um lugar chamado automecânica, que faz o quê? Cuida do carro. Isso aqui eu estou falando para quem não conhece. Vi que tem uma galera que não sabe o que é. Então ele arruma o carro. Você, olha aqui para mim. Presta atenção. Você talvez não seja um mecânico ou uma mecânica. Agora, se você, toda sexta-feira e todo domingo, você fala, pai, mãe, estou indo ali na mecânica, fica lá por 2 horas.
Aí você ficou lá na mecânica e foi embora. Aí você vai para a mecânica de novo, 2 horas. E ficou lá. Isso te torna um mecânico? Sim ou não? Você já sabe mexer com carro? Sim ou não? Você já pode abrir uma mecânica para você? Porque o fato de você só frequentar não te torna um mecânico. Agora você vem para a igreja sexta-feira, para o culto. 2 horinhas. Vem para o louvor, reclama porque está de pé. Reclama porque o som está alto. Senta. Reclama porque vai levantar para orar. Aí pega o celular. Aí fala com a pessoa que está do lado. Você está fazendo a mesma coisa, só mudou o ambiente. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Se você ficar parado numa garagem não te torna um carro, ficar parado dentro da igreja não te torna um crente, não te torna um cristão. Porque o diabo é mais crente que eu e que você. Ele crê no que está na Bíblia, mas não torna ele um cristão. Então vim para a igreja, sentar nessa cadeirinha, meu amigo, ficar olhando para mim com cara de ué, ficar trocando ideia com a galera, não te faz um cristão. Mudou nada, você só está vindo, ocupando espaço. Agora, quando você entende que existe poder na palavra de Deus, quando você entende que existe poder na Bíblia, quando você entende que Jesus morreu por mim e por você, aí o jogo muda. Aí as coisas vão mudar. Porque o seu fundamento está sendo transformado. A sua mente está sendo mudada. E aí você começa a romper algo que você não estava rompendo. Você entendeu o que eu disse? Sim ou não? Eu sei que muitos entenderam, outros nem fazem ideia do que eu estou falando ainda. Outros estão falando, mas o louvor já acabou? Mas infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que vão ser mudadas. E vão ser pessoas que vão continuar estacionadas no mesmo problema todos os dias. Vão crescer e vão estar estacionadas no mesmo problema. Agora eu te pergunto, qual é o Deus da sua vida? O que você quer para a sua vida? Porque você tem livre escolha. Mas cuidado com as suas escolhas. Quero ler um versículo com você. 1 João capítulo 5. Versículo 20. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se você puder marcar na sua Bíblia, você marca. Eu espero que você traga a Bíblia semana que vem, hein? Diz o seguinte: sabemos que também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está falando, cara, Jesus veio para trazer entendimento, para deixar uma escritura para você, para te mostrar que o mundo está no maligno, que o diabo está ao derredor, e você tem uma instrução para você poder se manter vivo nisso tudo, e ter uma vida top. Mas agora a escolha é sua. Agora a atitude tem que partir de você. Você pode escolher se sim, ou você pode escolher se não. Você é livre para escolher. Agora, o que você quer entender? Porque se você desloca a sua vida,
Se você desloca o evangelho da cruz, de Jesus, de qualquer outra coisa, isso não é evangelho, isso não é vida. Não adianta eu pegar a Bíblia e só ler aquilo que me agrada e rasgar o resto que eu não concordo. Não adianta eu pegar Jesus e falar, de Jesus eu gosto só disso, e disso não. Cara, não existe. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Sim, sim, não, não. Não existe talvez. Então hoje, você tem que entender o seguinte. Primeiro, quais são os deuses que você tem construído na sua vida? Segundo, destrua esses deuses da sua vida. Terceiro, coloque Deus no controle da sua vida. Porque Ele vai controlar a partir do momento que você dá permissão para isso. Provérbios diz, consagre tudo o que tens a Deus, e todos os seus caminhos serão abençoados. O que Ele está falando? É uma atitude sua. Tem que partir de você. Fica de pé. Eu quero orar com você. Se você realmente entendeu o que está sendo ministrado aqui, se você realmente entendeu essa palavra, eu tenho certeza que você não vai perder tempo agora, ficar trocando ideia. E você realmente vai querer mudar isso na sua vida. Mas, você também tem a escolha de se manter do jeito que você está. Se está tudo show para você, legal. Mas eu acredito que todos nós temos que melhorar. E destruir tudo isso que não... né? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração. E eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Se você quiser, tá? Se você não quiser também, não tem problema nenhum. O que nós vamos orar aqui não é para mim, não é para a galera do louvor, não vai mudar Deus, mas vai mudar você. A palavra que eu estou ministrando não muda Deus. Se você acredita em Deus, não muda Deus. Se você não acredita em Deus, não muda Deus também. Se você acha que Deus existe, não muda Deus. Se você acha que Ele não existe, não muda Deus também. Ou seja, Deus continua existindo independente da tua opinião. Agora, se você crê, você é mudado. Se você acredita, você é transformado. Se você compreende essa mensagem, a sua vida possui outros resultados. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Deus, por cada um que está aqui hoje, entregue diante do Senhor, por cada pessoa que realmente tem um coração disposto a mudar. Eu declaro que todos os deuses, ó Pai, que foram construídos no coração de cada um aqui, são quebrados. Os deuses que foram construídos no meu coração, Pai, são destruídos também. Eu oro, Pai, por cada vida que talvez colocou uma dependência emocional em namoros, em amizades, em relacionamentos ruins. Eu oro por aqueles que ergueram um altar e colocaram como Deus os vícios, a pornografia, a mentira. E eu oro, Pai, para que tudo isso seja destruído agora. Porque nós declaramos que sobre a vida deles existe um único só Deus. Nós declaramos que eles vão viver aquilo que a Tua palavra diz que eles vão viver. Nós declaramos agora uma troca de fundamento, uma troca de base.
A base deles agora é Jesus. A base deles agora é o Senhor. A base deles agora é a tua palavra. Eles não vão mais, ó Pai, colocar em primeiro lugar as outras coisas, mas vão colocar o Senhor em primeiro lugar. Repete comigo assim: hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Eu coloco Jesus em primeiro lugar em tudo que eu fizer. Agora eu declaro todos os deuses construídos dentro de mim são destruídos. Agora todo pacto maligno de amizades, de peso emocional, de herança geracional, são quebrados agora na minha vida, em nome de Jesus. Amém.